Agora sim. Boa noite, estamos aqui de volta na ACCV, Associação Cristã Caminhos da Verdade, todas as quintas-feiras às 18h15. Esse trabalho faz parte de 4 ferramentas, é um trabalho de dependência química, alcoólica, emocional, qualquer tipo de dependência, a gente trabalha os mesmos conceitos, então a gente traz uma visão espiritual, uma visão mental da psicologia, do que a psiquiatria nos traz, nós trazemos também as informações físicas e emocionais dessas doenças. Fazendo parte desse tratamento, nós temos a conversa terapêutica que começa às 17h30 e todos são convidados a participar. A conversa terapêutica é apenas presencial. Depois temos a live, que é essa, que nós falamos desses aspectos emocionais, mentais, espirituais e físicos, das drogas, do alcoolismo e de qualquer tipo de dependência. Depois nós temos o tratamento de desobsessão e voltamos para o salão para ouvir a palestra, porque enquanto estamos ouvindo a palestra do Evangelho, continuamos sendo tratados, tá certo? Então, o assunto de hoje, eu fiquei de concluir os assuntos dos florais, porque fazendo parte deste trabalho, nós temos as consultas de florais de Bach. E como os florais, eles são de grande ajuda na manutenção da sobriedade, da abstenção, do vício, eu resolvi, acho que essa já deve ser a 4ª live, mas a gente pula às vezes o assunto, volta nele, mas hoje eu pretendo concluir o que cada essência significa quando a gente prescreve a fórmula para vocês tomarem. Cada um desses componentes contempla uma instância, um sítio emocional, um pedaço das suas emoções que precisa ser cuidado, olhado, tratado. E aí nós vamos conversar sobre isso, sobre o floral, para que ele é indicado, e eu vou trazer mais uma questão junto com a dos florais, que são os lemas de Alcoólicos Anônimos. Alcoólicos Anônimos tem 12 passos, 12 tradições, 12 conceitos e 80 lemas. Lemas são aquelas frases curtas de encorajamento, de consciência, de calma. Então eu vou trazer no floral um lema também, mas vamos começar, que aí a gente vai conversando, a gente vai clareando mais. Então esse aqui é o beet, é a árvore beet. É dessa árvore aqui, a gente tem uma florzinha que é feito o floral que tem o nome de beet. É para as pessoas que são altamente intolerantes, críticas. Sabe aquela coisa do tolerância zero? Tolerância zero é o beet. Veja como ele tem uma árvore, ele é estrondoso, como ele tem uma raiz que até vai para fora. Quando ele chega, ele rouba a cena. Ele é o dono da razão. Sabe aquela pessoa que julga, critica é porque o mundo está errado e ela está certa. E às vezes nós somos beet. Às vezes nós estamos com muito pessimismo, com muita amargura, e aí a gente está precisando desse floral. Às vezes, sabe, você já se sentiu o dono da razão? Fala, nossa, eu critico esse, critico aquele, julgo esse, julgo aquele. O que eu sou? O dono da razão. Estou precisando de beet, porque eu estou me sentindo crítica e intransigente e preciso ter a tolerância e a compreensão dos outros. Então, se a gente for aplicar um lema dos Alcoólicos Anônimos para esse floral, a gente poderia dizer: é necessário tolerarmos todas as opiniões e circunstâncias da vida. Seja bem-vindo, boa noite. Então, esse é um lema de AA, é necessário tolerarmos todas as circunstâncias da vida, porque o doente alcoólico, o doente químico, o dependente emocional, muitas vezes ele não suporta, assim, qualquer mínima ocorrência é o suficiente para ele perder a cabeça. Eu vou dar um exemplo. Tinha uma vez na sala de Alcoólicos Anônimos, tinha um rapaz que ele estava em constante recaídas.
então ele ficava em abstenção 1-2 meses, recaía, ficavam 2 meses. Quando ele voltava de uma recaída que ele tinha, o depoimento dele era sempre muito amargo, agressivo. É curiosíssimo isso, porque o doente alcoólico e o dependente químico, eles são os causadores dos conflitos familiares, mas eles se sentem vítimas, eles se sentem coitadinhos. Então ele dizia: que absurdo, a minha mãe não me entende, o meu irmão não me sustenta. E ele já era um homem casado, com filho, que abandonou a família por causa do vício. E ele foi morar com a mãe dele. Isso é só um exemplo do BIT, para vocês entenderem. Ele voltou a morar com a mãe e ele conseguiu um trabalho de corretor de imóveis. E ele foi até o imóvel que o cliente queria ir e o cliente atrasou. E ele largou lá, depois de 20 minutos, ele não quis saber se o cara ia chegar atrasado ou não. Chegou em casa e falou: porque ninguém me faz de palhaço. Só que no mesmo depoimento, ele disse que a mãezinha dele de 70 anos fazia faxina na casa dos outros para sustentá-lo. Então a mãe de 70 anos aguenta faxina, aguenta humilhação, aguenta a patroa mandar ela fazer isso, aquilo. Ele não pode esperar 20 minutos o cliente lá na porta do prédio, sendo esse o trabalho dele, percebe? Então, isso é estar doente, minha gente. A gente não precisa ser alcoólico e nem drogadicto para ter a doença do egoísmo, para ter a doença do BIT, da intolerância, da crítica, do julgamento. Comigo não. Quando a gente começa a vibrar com muita arrogância, nós estamos adoecidos da cabeça e da emoção, e a gente precisa de ajuda rápida. A gente precisa vir no centro. Aqui nesse trabalho tem floral, pede uma consulta. De quinta-feira é comigo, mas de quarta-feira são com as dirigentes da casa que consultam. Então peça ajuda, porque esse funcionamento é um funcionamento doente, que tende a crescer se a gente não cuidar dele, percebe? Então esse é o BIT. Aí o chicory é esse aqui, ó. Esse é o chicory. É uma plantinha, sabe aquela verdura chicória? Vem daqui. Esse é o chicory. É para as pessoas altamente possessivas que sentem muita necessidade de controlar a vida da família. Sabe aquela mãe que precisa ter todo mundo ao redor dela e ela ajuda todo mundo, mas ela exige que todo mundo viva na cartilha dela, de acordo com as ideias dela. Então, às vezes essa possessividade se manifesta num relacionamento, um relacionamento com muitos ciúmes, com muito controle. Esse é chicory. E aí, quando as pessoas não dão para o chicory aquilo que ele quer, aquilo que ele espera, que é uma subserviência, quando não dão, esse chicory, essa personalidade tende a se vitimizar. Sabe aquele discurso? Mas eu faço tudo por esta família e ninguém me reconhece. É um discurso chicorento, é do chicore. A pessoa está tentando controlar a vida de todo mundo. E o que ela tinha que fazer? Ela tinha que buscar o desapego sem esperar nada em troca. É claro que a gente estava discutindo aqui que uma mãe tem o direito de exigir a rotina dentro de casa, os deveres dentro de casa. Ela tem todo esse direito, é óbvio, senão a família fica disfuncional. Mas o que ela não pode é fazer as escolhas do filho ou da filha, ou mandar, ou esperar que todo mundo reze a cartilha dela, porque nós somos seres que nascemos para sermos livres. Nós temos a obrigação de respeitar pai e mãe, a sociedade, as pessoas hierarquicamente superiores, quer seja moralmente, quer seja socialmente, mas nós não temos o direito de controlar a vida de ninguém. Então, esse chicory tem um lema de AA, de Alcoólicos Anônimos, que diz o seguinte: saia da direção. O máximo que você consegue fazer é dirigir a sua própria vida, e olhe lá, que às vezes nem isso a gente consegue muito bem. Então, sair da nossa vida. E tem um lema famosíssimo
nos Alcoólicos Anônimos, que é viva e deixe viver. Então você vive a sua vida, você cuida das suas coisas. É claro que você tem o direito de exigir uma ordem, uma rotina, mas você tem que dar ao outro a liberdade dele ser ele mesmo, dele escolher o que ele quer vestir, aonde ele quer ir, que livro ele quer ler, se ele quer ficar com a mãe, se ele quer passear com os amigos, se ele quer ficar sozinho no quarto. Existem pessoas tão controladoras que controlam demais, e isso é altamente sufocante para o doente de dependência. O doente de dependência não suporta esse tipo de controle. Isso costuma ser um gatilho que faz ele voltar no vício dele, quando ele tem alguém em casa excessivamente controlador. Percebe? Aí temos o Larte. O Larte é para aquela pessoa que se sente inferior. É essa flor aqui. Olha que flor linda. É essa florzinha aqui. É para aquelas pessoas que não se consideram tão bons ou capazes quanto os outros. Então ela fica se comparando com o outro e ela acha que sempre vai fracassar. E o que essa pessoa precisa? Ela precisa buscar a confiança na capacidade dela de realização, porque ninguém veio para o fracasso. A gente veio com as provas que exercitam a nossa força. Que força? Física, moral, espiritual. A gente veio para exercitar, não é para fracassar. Então, as nossas provas, elas não querem nos destruir. As nossas provas, elas querem nos fortalecer. Não é um jeito bacana de a gente olhar para a prova? Então pensa na situação que você está vivendo agora, que é muito difícil, que é uma situação desafiadora. Às vezes você pensa que essa situação pode acabar com a sua vida, pode te destruir, mas tenta pensar do jeito verdadeiramente real, divino. É assim: estou passando por isso para criar musculatura, envergadura moral, capacidade de discernimento e de encontrar soluções para os meus problemas. Percebe? Faz sentido isso para vocês? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Se quiser, por favor, venha aqui na frente para as pessoas ouvirem. Você não vai aparecer. Não? Não? Tá bom, querida. Então o lema, o Larte, o lema para uma pessoa que está vibrando no Larte, nessa flor, é: a fraqueza é a força. No Velho Testamento, num livro de um profeta, que eu esqueci qual mas eu lembro que eu li isso, está escrito: diga ao fraco, eu sou forte. Porque o fraco, ele não é fraco. Ele não está conseguindo manifestar a força interior dele. E o floral faz isso. O Larte vai lá e destampa. Ele abre a tampa do poço, onde a força ficou escondida. Ele abre a tampa, a força sobe. Quando a força sobe, você fala: nossa, por que eu estava me sentindo tão desinfeliz, tão enfraquecido, tão dominado? Não, pera lá. Eu consigo sim, eu posso sim. Essa situação está acontecendo para minha vitória, não é para minha queda, não é para o meu fracasso. Entende? Tudo bem? Podemos continuar? Centauri, agora, o que vocês acham dessa florzinha? O que essa florzinha passa para vocês, assim, em termos de sentimento? Alguém quer arriscar alguma coisa? Peraí, eu tô no Centauri. Isso, eu tô no centro, é esse mesmo. É uma florzinha meiga. Ela balança com o vento para cá, balança com o vento para lá. É aquela pessoa que não sabe dizer não. Sabe aquela pessoa que não quer fazer, mas ela faz para agradar o outro. Ela não faz porque ela entende que se ela não fizer, ninguém vai fazer, alguma coisa ruim vai acontecer. Não, ela não faz, ela faz o que o outro quer para agradar o outro. Mesmo que ela esteja cansada,
mesmo que ela esteja exaurida, mesmo que ela esteja na razão dela de não fazer, está na razão dela. O filho largou o prato no chão e foi comer na sala. E ela fala, pega o prato e leva para a pia. E ele não pega. E para não brigar, ela vai lá, pega o prato e leva na pia. Esse filho vai mudar a atitude dele? Ele não vai. A mãe sabe, né? Ele não vai mudar a atitude dele. E a mãe, eu vou dizer uma coisa, não é agressiva, não é isso, mas quanto mais enérgica a mãe, porque quando a mãe é enérgica e ela consegue ser enérgica demonstrando amor, o filho é absolutamente, ele ama essa mãe. Porque a criança interpreta uma falta de limite, ela interpreta como não amor. Minha mãe não liga para mim mesmo, ela deixa eu fazer tudo que eu quero, ela não tá nem aí. A mãe dos meus amiguinhos não, ela vai dar bronca, tá? Agora a minha não liga para nada. Então, quando a mãe consegue estabelecer limites sem ser agressiva com amorosidade, essa mãe é muito mais amada do que aquela outra que é permissiva. Haja vista muitas crianças de hoje xingando pais, batendo em pais, mandando pais calarem a boca, que eu já vi isso, e os pais realmente calam a boca. Então, e esses filhos não amam os seus pais, eles desprezam os seus pais, porque eles estão pedindo e esperando um limite que não vem, Por quê? Porque o Centauri quer agradar. Ele não sabe dizer não, porque se ele disser não, ele tem medo de não ser amado. Então é sim, 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 sim. E ele vira o quê? Um capacho, né? Ele se submete para agradar os outros e ele precisa encontrar força para dizer não, para estabelecer limites. E o lema de AA é: não espere nada dos outros. Faz o que você tem que fazer. Se o outro te amar, ótimo. Se o outro te odiar e você não fez nada para que houvesse um ódio, você só estabeleceu um limite, o problema é do outro. Você fica com o seu não, que é um autorrespeito, e fica com a sua paz. Percebe? Muito bem. O clêmatis. Olha o clêmatis. O que essa florzinha passa de impressão para vocês? O clêmatis é uma florzinha que ele dá assim em cima de uma árvore e ele assim é todo, sabe, bicho grilo. O clêmatis é um bicho grilo, tá? Paz e amor. Ele não tem foco, ele não tem ancoramento. Bate um ventinho, leva ele para lá, bate outro ventinho, traz ele para cá. Ele é um floral que pode ser indicado para o TDAH, para o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, porque ancora, ele dá ancoramento, foco. Ele ajuda a pessoa a ter foco. E o lema de AA, que ajuda esse tratamento aqui, é: insista, persista, não desista. Porque às vezes a gente tem vontade de desistir, principalmente uma pessoa que é levada, faz isso agora, não, seu bobo, por que você fez? Não, pera um pouquinho. Então eu preciso pensar, eu preciso saber o que eu quero, o que eu gosto e buscar a minha vida. Então eu busco estar mais atento a tudo ao meu redor e tomar posse da minha vida. Tomar posse da minha vida, não é o outro que vai decidir por mim. Né? Então começa uma coisa, não termina, vai fazer a outra. Não, o AA tem um outro lema maravilhoso que diz assim: faça tarefas completas. Ah, não, depois eu acabo de limpar aqui. Não, depois é tarde demais. Começou a limpar, termina. Isso faz bem para a tua alma. O teu subconsciente fica feliz com isso. Depois a gente tem o mustard, que é a mostarda. Olha, é um campo, se você olha a plantação de mostarda, é um campo amarelo. A cor amarela nos florais de Bach, elas são sempre antidepressivas. Então, é uma flor que trata a tristeza profunda. Aquela pessoa que está triste
sem causa aparente. Ela não sabe por que ela está triste e ela precisa recuperar o ânimo e o bem-estar. Um dependente químico e alcoólico, no começo da abstenção, nos primeiros dias, ele precisa muito do mustard. Ele está muito angustiado porque ele está tendo que enfrentar as emoções que antes ele ia para o álcool e o álcool anestesiava, ou as drogas. E agora ele não tem mais isso. Então ele precisa do apoio do mustard e essa planta pode ajudar muito. O lema de AA, que ancora essa planta, é serenidade, coragem, sabedoria. É um mantra. Fica falando para você mesmo: serenidade, coragem, sabedoria. Essas coisas vão entrando dentro do seu psiquismo e fazendo sentido durante o seu dia, tá? E aí então a gente vai para o Wild Rose. Olha essa flor aqui, que linda que ela é. Vocês estão vendo? Ela tem uns estames. Estames são esses cabinhos que saem para fora. Essa flor traz motivação, é para quando a pessoa está totalmente resignada, apática, aquela pessoa que teve tantas perdas que ela não se motiva com mais nada, que é para não se decepcionar. Então, ela precisa reencontrar o prazer de viver. Quando a gente fala em prazer de viver num mundo tão caótico, parece uma blasfêmia, né? Imagina, quem que tem prazer de viver? Todos nós temos obrigação de termos prazer de viver. A nossa vida tem que ser uma fonte de prazer de viver. É claro que a gente passa momentos em que isso não é possível, mas a maior parte do tempo nós temos obrigação de termos prazer de viver. E o lema, e essa flor ajuda você a reencontrar o seu prazer de viver. E o lema de AA, que ancora essa flor, é digno de admiração, é todo aquele que levanta depois de um tombo. Então, o digno de admiração não é aquele que nunca caiu. Ah, faça-me o favor, nunca caiu? Fala sério. É aquele que pode ter caído bilhões de vezes, mas ele levantou. Ele merece o nosso aplauso. Seja quantas vezes ele tenha caído, porque muita gente cai e no buraco fica. Então, se você caiu e levantou, parabéns para você. Continuando, o Wildwort é aveia selvagem. É essa plantinha aqui, olha. É uma coisinha de nada assim, parece uma flor de cidreira, né? Uma erva cidreira. É para aquelas pessoas que querem fazer, que querem realizar, mas elas não conseguem decidir o que elas querem fazer da vida. Tem 50 anos e não sabe o que vai ser quando crescer, ainda não decidiu. Então, essas pessoas se frustram, não têm direção na vida e elas precisam encontrar e desenvolver o verdadeiro potencial. Esse é um floral muito legal para quando a pessoa já está no segundo mês de abstinência, para ela começar a se direcionar, porque no começo é tratar depressão, tristeza e ansiedade. Depois a gente vai... Por isso que a casa tem uma fórmula pronta. Essa fórmula pronta é emergencial, começa com ela. Depois você vai melhorando e sabe o que acontece? Você melhora e você começa a entrar num outro nível, precisando de outras flores. E aí a gente faz uma consulta e consegue descobrir. O Wildwort tem um lema de AA que é: vai com calma, mas vá. Porque quando fala vai com calma, a pessoa já é preguiçosa, fala, aí que se acomoda de vez. Vai com calma, vai devagarinho, mas vá. A ação tem poder e força. Ouse fazer e o poder lhe será dado, certo? É isso, gente. Você está se sentindo fraco? Ouse tomar uma atitude no bem e o poder lhe será dado cada vez mais. Cada vez que você tiver uma atitude no bem, o bem se reforça dentro de você. E todo mundo pode falar, você está errado, você mudou, você não era assim. E você vai ficando boquinha fechada, calmo, no teu centro e agindo cada vez mais no bem. O que acontece?
Um exemplo vale mais do que 1000 palavras. Sem abrir a boca, você convence o outro da tua razão, porque você está agindo com coerência, sobriedade e ajuda divina. Tá? Aí, o empatiens, o próprio nome diz, paciência. Para aquela pessoa que é rápida no raciocínio, que prefere trabalhar sozinha porque faz mais rápido, mas não, a gente tem que aprender a trabalhar com o outro, a aceitar o ritmo do outro e nos acalmar. Viver em sociedade é isso. Então é um floral para ansiedade e impaciência. E o lema de AA que se aplica a ele é: a paciência pode mais que a sabedoria. Porque a gente pede sabedoria para Deus, e pede sabedoria, e paciência. Aí a pessoa vira um sábio intelectual, sabe de tudo, mas não aguenta um deslize do outro. Então os alcoólicos anônimos, eles têm um lema que diz: a paciência pode mais do que a sabedoria. Então, antes de pedir sabedoria, peça. Não é que você não tem que ter sabedoria, mas peça paciência. Essa flor aqui é linda. Olha que flor linda. É o cerato. O cerato é o Maria vai com as outras. Ele precisa fortalecer a sua personalidade e a sua escolha. O doente alcoólico é o Maria vai com as outras. Ele fala: não, hoje eu não vou beber. O amigo fala: vamos ali no bar, vamos. Ele vai. Né? Então, para fortalecer a sua capacidade de escolha, a sua personalidade. Então, o cerato, esse floral, ajuda nesse sentido. E às vezes a gente é cerato. Às vezes a gente está muito Maria vai com as outras. Às vezes isso não é a nossa personalidade, mas a gente vibra isso. E o lema de AA para o cerato é: preciso meditar, tome decisões completas. Tome as suas decisões, medite e assuma a escolha da sua própria vida. E vamos para o último, que é o aspen. É uma florzinha toda peludinha. Ela é para apreensão e medos desconhecidos. Você pergunta para a pessoa: por que você está com medo? Hoje mesmo atendi uma pessoa dizendo: ela foi no médico e o médico disse que ela estava com um transtorno de ansiedade generalizada. TAG é o nome desse distúrbio. E por que você está? Eu não sei, não foi assaltada, ela não sabe. Depois a gente conversou, a gente descobriu de onde que vinha isso. Tem sempre uma fonte. Mas no começo ela não sabia. Então esse floral ajuda muito para esses medos desconhecidos, para a pessoa ter firmeza diante do oculto. Sabe aquela pessoa que diz assim: eu sou mais eu? Não é para ser melhor do que o outro. Eu sou mais eu me banco, eu me garanto. Deixa comigo. Ó que força que a pessoa ancora quando ela fala isso. E o lema de AA para o aspen é: somente pela graça de Deus. Ore. Quando você estiver assim, ore. A ajuda vem, às vezes imediata, às vezes depois de 10 minutos, às vezes depois de 2 horas. Ore e aguarde que a ajuda vem. Tá certo? Então nós acabamos isso, porque já faz umas 3 lives ou 4 que eu tô falando dos florais e hoje foi a última. Vamos orar? Nosso Pai, nosso Deus Pai Criador, nosso amigo de todas as horas, nosso Mestre soberano Jesus, que nos aponta o caminho através do seu Evangelho, Senhor, que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir as Tuas palavras e as Tuas mensagens, para podermos nesta vida, nesta reencarnação, nesta praticamente última oportunidade de muitos de nós, aproveitarmos cada segundo da nossa reencarnação na Tua presença, cumprindo os Teus propósitos, e quando estivermos vibrando em qualquer um desses sentimentos que foram aqui expostos, que possamos lembrar que esta casa é uma fonte de ajuda, que Deus Pai Todo-Poderoso espera nós através da oração.
e que os trabalhadores desta casa têm muitos recursos, quer seja de floral, de cirurgia espiritual, quer seja com o tratamento de moxa, de cristais. Nós temos uma infinidade de tratamento para que as pessoas não sofram sozinhas, para que elas venham buscar ajuda e realinhar a sua vontade com a vontade de Deus, para viver uma vida que vale a pena, com paz e alegria de viver. Estas coisas te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Que assim seja. Amém.